Olá, meus queridos, tudo bem? Mais uma aula de sociologia, dessa vez sobre o positivismo e o surgimento da sociologia. Vamos começar. Opa, vamos começar de verdade. Beleza. A sociologia é essa ciência, e como a gente viu na primeira aula que eu dei, né? A última foi do Dom Anthony, e ele já começou com um tópico e da maior importância que mostra como as coisas, como alguns fenômenos se distribuem na sociedade de forma bastante difusa, alcançando diversos lugares, como é o caso do racismo. Mas na primeira aula eu apontei para vocês um pouco de como se constrói o conhecimento, não foi? Como se dão esses discursos que estruturam o nosso conhecimento, de onde a gente tira ele. Às vezes, quando a gente quer um conhecimento mais objetivo, da ciência, da observação metódica, da repetição de experimentos. Quando a gente quer um conhecimento não sobre uma coisa padronizada, mas sobre uma coisa um pouco mais sensível, a gente busca a arte. A arte também fornece um conhecimento. E para aquele que quer conhecer a natureza humana, os sentimentos, por exemplo, que quer estudar a psicologia ou a psiquiatria mesmo, essa pessoa vai precisar de literatura, vai precisar de arte. São duas fontes distintas. E dessa forma, com essas duas fontes distintas, a gente vê a sociedade construindo diversos edifícios de conhecimento. Vocês podem pensar, por exemplo, até voltar o slide para não confundir, que os antigos gostavam de transmitir informação através de poemas épicos, onde eles passavam, através do conhecimento dos mitos, algumas narrativas sobre a natureza humana, sobre como funciona a humanidade e o mundo. Mais tarde, as nossas explicações começaram a se concentrar não no aspecto figurativo, emocional e até cosmológico, né, de criação do mundo. As nossas explicações começaram a se focar na matéria, no padrão dos acontecimentos. Isso se dá principalmente com a ciência, com a possibilidade de fazer experimentos, com o desenvolvimento da técnica. Não é difícil imaginar isso, na medida que, por exemplo, hoje em dia a gente tem celulares, a informação ela chega em várias pessoas, ela não chega de pessoa para pessoa, ela chega de ferramenta, de dispositivo para a pessoa. A tecnologia, a técnica, ela está mediando muita coisa. Então é natural que o olhar para o conhecimento seja distinto. Aqui eu estou botando dois extremos, mas a gente vai encontrar um momento que está no meio do caminho, que é o surgimento da sociologia. Vamos lá. A sociologia, eu vou ler alguns textos com vocês para poder comentá-los. Eles são bons resumos daquilo que a gente tem de mais importante, que estará nos slides que eu vou compartilhar em algum lugar. Sociologia. O raciocínio sociológico é aquele que busca encontrar padrões e compreender a sociedade. Esse raciocínio nasceu muito antes da disciplina sociologia, ou seja, buscar compreender padrões no comportamento das pessoas não é um negócio que surgiu com o Durkheim quando ele falou que existe sociologia. Não. A tentativa de compreender o comportamento das pessoas é muito antiga, mas vocês sabem também que ao longo do tempo, com a crescente especialização, os campos de estudo foram se subdividindo. Se antes você tinha um curandeiro que curava tudo com ervas, hoje você tem um médico que cuida do coração, outro do olho, outro do dente, e cada um está ligado a uma parte. A sociologia, enquanto ciência, ela surge quando o fenômeno social, ou melhor, quando os agrupamentos humanos e o coletivo, essa sociedade que não é um indivíduo, mas é a massa de pessoas, esse comportamento próprio da grande escala da massa de pessoas, começou a ter uma proeminência. Se você pensar, por exemplo, em pequenas comunidades, em famílias, você não precisa usar de um conhecimento que vai olhar para o todo. Mas quando você quer olhar para um mundo inteiro, para um Brasil, por exemplo, para uma comunidade muito ampla, a sociologia começa a se colocar como uma técnica mais necessária. Por quê? Porque ela está propondo um recorte diferente. Ela está propondo olhar não para um pequeno grupo, para um indivíduo unicamente, mas para o comportamento de um grande coletivo. Muito bem. E aqui a gente continua no texto. A sociologia olha para a realidade social, como também fazem a psicologia, a história, a literatura, a publicidade. Tudo isso está olhando para a forma como a gente se organiza socialmente, está olhando para pessoas. Mas o que a distingue é um método. Diante da realidade,
com todos os seus elementos, né, a gente precisa elencar diferentes ferramentas. E por isso vocês vão ver que muitas vezes as ciências humanas estão usando ferramentas vindas de outros lugares. Elas vão fazer uma metáfora que lembra a biologia. Então quer dizer que essa comunidade aqui é o coração desse país, enquanto a outra é o pulmão. Pode usar esse tipo de analogia. Ou pode dizer que houve uma espécie de aceleração de um dado processo social, uma vez que determinado grupo colocou força para isso acontecer mais rápido, digamos, acelerando um processo de modernização através de investimentos. Vejam, são analogias que a gente faz. E não só vindas da biologia, vindas da física, mas essas analogias elas podem vir de outras áreas das próprias ciências humanas, como a filosofia, que deu muitas ferramentas para que a sociologia surgisse. E, naturalmente, a história, né? Porque a gente está tirando material de algum lugar. Muito bem. A sociologia, aqui novamente sobre a questão das ferramentas, ela é como um martelo, mas nem todo problema é um prego. Então a gente deve reconhecer a sua pertinência. Quando você está ouvindo sobre o sonho de uma pessoa, e você é um psicólogo, por exemplo, a sociologia ela não é inútil, mas ela não é a ferramenta mais conveniente para usar naquela situação. Talvez um bom conhecimento, naturalmente, sobre psicologia, né, mas sobre mitologia, sobre o funcionamento do nosso sistema cognitivo, talvez isso ajude mais do que um conhecimento sobre o ser social amplo. Mas quando você quer saber, por exemplo, por que no Brasil temos taxas de violência muito altas e qual é a relação disso com o formato como se organiza a nossa justiça e a polícia, então você já tem algumas perguntas que não dizem respeito a uma única pessoa, mas a uma instituição, a um agrupamento bastante grande. Então você está fazendo uma pergunta que talvez a sociologia tenha ferramentas mais adequadas para responder. Continuamos. A busca pela ciência do social. O conhecimento científico, ao contrário do senso comum, é rigoroso e busca evitar ambiguidades ao fugir dos dogmas e da emoção. Quer dizer que o conhecimento científico sempre é bom? Não. Às vezes ele foge do senso comum para inventar uma coisa que não seja muito correspondente à realidade. Mas é certo que ele tem método, portanto, ele tenta fugir de alguns dogmas e da emoção. Já que o conhecimento procura explicações racionais e comprovadas pelo método científico. Claro, a adequação ao método pode variar, mas essa é a proposta da ciência. A sociologia, essa ciência da sociedade, nasce das transformações técnicas, sociais e científicas a partir do século XVIII, do processo de industrialização e da urbanização, e também da especialização dos saberes no século XIX. Então a gente tem, com a modernidade, um conjunto bastante grande de mudanças. A modernidade não apenas abre espaço para um pensamento mais cético, para a iniciativa, digamos, não vou colocar privada, mas a iniciativa, por exemplo, da burguesia de financiar algum trabalho científico, assim como a igreja também financiava. Então você tem grupos que são rivais, você tem competição, você tem a necessidade de desenvolver técnicas para competir em diferentes ambientes, com o surgimento, por exemplo, do capitalismo. E, para além disso, a técnica também nos traz a industrialização, que é a possibilidade de aumentar enormemente a produção de mercadorias. Nos traz a urbanização, ou seja, as pessoas não conviviam mais em lugares esparsos, no campo, plantando, tendo um tipo de vida muito parecido, mas elas viviam nas cidades, num lugar onde as relações sociais tinham uma outra natureza. E as cidades eram muito mais populosas que o campo. Então elas permitiam a observação de alguns comportamentos de massa. Alguns comportamentos que eram comuns, por exemplo, a pessoas que estavam em uma situação semelhante. Essa situação semelhante poderia ser pobreza ou riqueza, o trabalho na fábrica, o trabalho na mina, poderia ser também a origem dessa pessoa ou a religião. Enfim, quando você põe muita gente dentro de um lugar, você começa a distinguir, da mesma forma que na turma, quando a gente está no presencial, a gente vê que tem alguns grupos que se dividem. Claro, socialmente, numa cidade, numa sociedade, isso se torna muito mais notável. E a partir daí a gente consegue
tirar algumas conclusões, algumas observações e identificar padrões, né, nessas observações. Seguindo, a sociologia ela deve ser pensada mais como ciência das associações do que ciência da sociedade. O que eu quero dizer com isso? Que a ideia de sociedade nos remete a uma associação particularmente ampla. Ou seja, a sociedade é um todo, é uma coisa muito geral. Mas, como eu estou falando para vocês, a ideia é que quando a gente tem um grupo suficientemente grande que possa se comportar enquanto grupo e não enquanto conjunto de indivíduos, sabe? Novamente, um exemplo. Quando você encontra com dois amigos para conversar, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua vontade e disposição, e aquilo ali dá um espaço muito grande para que a personalidade de cada um coordene aquela dinâmica. Mas quando você entra, por exemplo, numa igreja e todo mundo ajoelha para rezar e você fica de pé, você é um estranho. Tem alguma coisa ali que te tira do eixo, que mostra que você é diferente. Quando você, por exemplo, vai trabalhar numa empresa e seu comportamento destoa, também existe um estranhamento. Quando a gente vê, aqui um novo exemplo, que repetidamente algumas pessoas que estão numa situação de risco de trabalho, risco alimentar também, com maior frequência recorrem ao crime, como aconteceu, por exemplo, em Altamira, que foi a cidade que mais teve assassinato no Brasil, depois de uma tragédia ambiental chamada Belo Monte. Então, nessa situação, você tem um evento que atinge a todos, por exemplo, aquele ambiente, aquela empresa, aquele desastre não é natural, é provocado pelo humano, né? Aí você tem as pessoas reagindo de forma semelhante. Esse tipo de situação não coloca a personalidade individual no centro, mas coloca a circunstância coagindo, forçando a pessoa a tomar uma certa direção, a adotar uma certa prática, e caso ela não tome, não faça essa opção, ela fica deslocada, ela sofre alguma consequência. Então, sempre que a gente encontra um grupo que é grande o suficiente para começar a ter comportamentos autônomos, para começar a ter um padrão de relações, a gente pode usar das ferramentas da sociologia para analisar esse grupo. E aí a família pode entrar. Por vezes a família pode entrar. Porque embora minha família, por exemplo, tenha um certo tamanho, ela talvez seja muito parecida com outras várias famílias. Então a gente tem um padrão, e esse padrão pode ser observado. A religião, sem dúvida. Os movimentos políticos também. Vocês reparem que os movimentos políticos têm palavras, às vezes, que você não pode falar, que eles vão discordar. Alguns você não pode falar de, sei lá, privatização. Cada grupo vai reagir de um jeito muito extremado a essa palavra. Então, o indivíduo ali não tem total liberdade para colocar as suas pautas. Seja porque todo mundo vai concordar ou todo mundo vai discordar. Podemos ver também movimentos musicais. O uso de um certo recurso na música pode ser um sinal de uma reação ao fenômeno social, a um pensamento comum que é advindo de algum fenômeno. E, claro, todo tipo de agrupamento. Agrupamento de artistas, de intelectuais, de religiosos, de pessoas que trabalham num certo lugar. E não só os agrupamentos, mas também as práticas condicionadas pelas circunstâncias, ou seja, o trabalho, o crime, o meio ambiente, a sexualidade. Tudo isso é objeto da sociologia. Tudo isso está distribuído na sociedade de forma bastante ampla, de forma regular. Quando eu digo regular, novamente tem essa questão. Não depende somente do indivíduo, mas é algo que se observa repetidamente, reproduzindo-se nas diversas pessoas. Então, é isso que a gente tem como uma qualidade importante daquilo que é observado pela sociologia. Mas aí eu levanto a pergunta: quando foi possível observar as pessoas como coletivos dessa forma? Sempre foi possível? É difícil dizer, por exemplo. Quando a gente pensa na antiguidade, você tinha, em Atenas, por exemplo, filósofos falando sobre como a cidade deveria funcionar, falando sobre a natureza humana. Mas eles não conseguiam olhar muito além de Atenas, no caso dos atenienses. Eles não conseguiam ter uma visão muito panorâmica.
as mudanças na sociedade tomavam mais tempo para acontecer. Atenas, por exemplo, precisava lidar com as questões internas e o medo da invasão externa, por exemplo. No máximo, comércio com outro povo. Mas eles não estavam conectados com todo mundo, de forma que a compreensão do comportamento social fosse algo que estava como uma necessidade diária. Quando é que, de fato, a gente pôde observar as pessoas como coletivos dessa forma, tão ampla, tão difundida? É o que a gente vai tentar responder agora, para entender de onde veio essa necessidade de criar a sociologia. Por que eles não se contentaram em ficar ali com uma mistura de filosofia e história, por exemplo, para falar sobre a sociedade? O que aconteceu? Tentamos responder. Vamos retomar rapidamente o que significa a tal modernidade, esse tempo após o século XV, que surge ali com Descartes, colocando o pensamento e a inteligência humana como o princípio para a elaboração filosófica. Parece que isso é ótimo, que é maravilhoso, mas Descartes cometeu muitos erros, porque quando ele falou que a inteligência humana era a medida da filosofia, ele estava colocando de lado a intuição. Ele estava colocando de lado, por vezes, a tradição, colocando de lado a religião, outras formas que a gente encontra para conhecer a realidade. Então ele privilegiou principalmente a nossa capacidade analítica, matemática, racional, sendo que temos outras capacidades, por exemplo, sensíveis. Muito bem. Isso é uma característica desse tempo, no qual a gente tenta analisar tudo. Uma outra característica desse tempo é a relação entre a natureza e a técnica. A gente começou a cada vez mais dominar a natureza e nossas observações sobre como o mundo funciona dependiam mais de como as pessoas funcionam do que como a natureza funcionava. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que vivia no Egito Antigo. A vida dela era coordenada pelas cheias do Nilo. Ela dependia se o Nilo estava assim ou assado. Você dependia, por exemplo, da colheita. Se você vai olhar não precisa ir para a antiguidade, na modernidade mesmo, no século XV, no século XVI, você tinha alguns anos em que na Europa você tinha grandes secas, ou você não secas, perdão, mas você tinha colheitas muito ruins e morriam trocentas pessoas. Então a natureza que ditava o ritmo das coisas. Mas na medida que a gente foi dominando diversas tecnologias e conseguindo ter maior controle sobre alguns movimentos da natureza, sendo menos dependentes deles, o critério crucial para a nossa sobrevida deixou de ser observar a natureza, garantir a próxima colheita, ver o movimento dos rios, e passou a ser como é que as pessoas vão se comportar? Onde está minha próxima guerra? Isso é uma preocupação muito mais, digamos, central no pensamento moderno do que a preocupação com a natureza, enquanto essas coisas se distribuíam melhor antes. Então, eu deixei um exemplo aqui com essas 3 imagens, que é quanto tempo a gente demora para fazer uma viagem. Imaginem só se você quer atravessar um oceano, se você quer ir de uma cidade a outra. De camelo, certamente vai demorar bastante. De caravela, e pensem, a caravela é uma inovação tecnológica. De caravela você já consegue navegar e viajar mais rápido. Mas de avião você dá a volta ao mundo em um dia. É uma diferença muito grande de acesso ao mundo. O próximo item aqui é a ciência e ordem do mundo, que é, na medida que a gente ganhou maior conhecimento científico, a gente parou de explicar as coisas de outras formas. Antes, a gente talvez recorresse a Deus para uma quantidade maior de explicações. Recorresse aos astros, por exemplo, para identificar movimentos. E você vai encontrar grandes filósofos, grandes santos, fazendo referência à astrologia como uma ferramenta. E existia muita sabedoria ali, porque existia realmente uma sensibilidade para a observação da natureza. Mas, eventualmente, as pessoas desenvolveram ciências que podiam se colocar no lugar de muitas dessas hipóteses que eles levantavam. Então veja o mundo mudando, colocando outras coisas no centro. E no meio disso tudo, no meio desse domínio da natureza, o homem, é claro, queria ter domínio de si. Principalmente diante do poder, da tirania, dos reis. E nisso a liberdade política, que a gente vê pela primeira vez de forma ampliada na Revolução Inglesa,
quando surge o parlamento, quando o rei começa a ser podado por outros nobres com algum poder, mas também pelos comuns, e mais ainda na Revolução Francesa, que foi um período caótico, muito triste e sangrento. Não necessariamente chegaram num lugar melhor, porque eles tentaram abandonar um rei que era tirano e ganharam Napoleão, que era outro tirano. Mas naquele momento a liberdade política e a liberdade individual estava em jogo. E isso é importante para a gente saber. Isso tudo e esses condicionantes para a sociologia, eu estou insistindo neles aqui, porque isso é muito importante, é principalmente tratado na história, então vocês prestem atenção na aula de história, porque ela fornece boa parte das ferramentas que a gente usa por aqui. Muito bem, né? A pergunta era, quando foi possível observar as pessoas como coletivos? E essa aqui é a resposta mais crucial. A Revolução Industrial. Porque ela inaugura, como eu coloco aqui, uma nova escala nas mudanças sociais. Agora, a matéria ela não é feita uma a uma. Né? Os produtos manufaturados eles são agora multiplicados imensamente. Agora lidamos com o ferro e os metais e materiais mais versáteis de forma muito melhor. Conseguimos multiplicar uma mesma produção. Então, esse é um evento de interesse dos primeiros sociólogos, porque a racionalização e a técnica tomam o espaço do mito da metafísica e a técnica, principalmente, desenvolve essa condição de produzir mais, produzir muita coisa. O PIB per capita no mundo, por exemplo, era estável até o surgimento da indústria e do capitalismo. Então, a riqueza, a quantidade de produto, de produção, era bastante estável, digamos, de 1000 anos atrás até o surgimento da indústria. Mas começou por volta de 1830 na Inglaterra esse trabalho da mecanização, começando com as estradas de ferro, as máquinas a vapor. E eu pergunto para vocês, se quiserem pausar aqui para pensar, será que essa coisa foi tão grande mesmo? Será que a palavra escala, em caps lock aqui, merece essa ênfase toda? E eu vou argumentar agora com vocês com um gráfico que vocês podem salvar, porque de fato isso é tão importante. Aqui, a Revolução Industrial em um gráfico. Esse gráfico que vocês estão vendo aqui, que é um gráfico que parte do muito pouco e dá uma esticada absurda, é o PIB per capita na Inglaterra. Desde 1270, renascimento comercial, Idade Média ainda. E veja, daqui do renascimento comercial e Idade Média, a gente passa por um monte de coisa. A gente passa pela peste negra, o negócio está indo. A gente passa pela descoberta do Brasil aqui, estão descobrindo a América, formação dos primeiros estados. A gente passa por Descartes. A gente passa pelo Renascimento italiano. Acontece muita coisa por aqui. Reforma protestante. E tudo isso aqui com esse mundo pobre, no qual as pessoas viviam. E vai assim, seguindo. A gente vai ter aqui no século XVII o começo do pensamento iluminista. A gente tem Newton lá atrás, 1500. Muita coisa importante da história do mundo acontecendo nesse tempo aqui, claro. É um período muito longo. Mas o mundo continuava pobre. Continuava ganhando menos de 2.000 pounds per capita. Mas aí acontece alguma coisa aqui em 1830. Vocês já sabem o que é, Revolução Industrial. E esse gráfico, reparem, de 1830, mais ou menos aqui, até 1870, ele dobra. Ele tinha levado 500 anos para dobrar antes. Agora ele levou 50 para dobrar. Então a gente já cresceu muito, né? Ele continua crescendo. Aí aqui a gente tem uma primeira queda chamada Primeira Guerra Mundial. Uma segunda queda chamada Segunda Guerra Mundial. E o negócio explode. Aumenta absurdamente. Veja que do começo do século XIX, 1800, era 2.000, e agora há pouco era 28.000, 14 vezes maior o PIB per capita. É uma mudança brutal. Essa queda aqui é a crise de 2008, e vocês devem saber, né, que falta uma queda nesse gráfico, quando a gente atualizar o gráfico, quando o site atualizar,
que é o coronavírus. Esse gráfico vai ficar mais interessante, vai contar mais uma história. Então esse aqui é o tamanho da mudança, esse é o tamanho da escala da mudança. E curiosamente, a sociologia foi ganhando espaço aqui, ó. Quando eles viram esse negócio crescendo bem no século XIX, eles falaram, cara, alguma coisa está acontecendo na sociedade. Percebem de onde surge a pergunta? Foi aqui que surgiu a pergunta. Vamos continuar aqui explorando esta pergunta. Aqui alguns exemplos e derivações daquele gráfico. Ó, extrema pobreza. Isso aqui começa em 1820, né, que é propriamente o início da Revolução Industrial até hoje. Então vejamos como o mundo mudou a partir daquele evento. Extrema pobreza foi de absoluta para bastante reduzida. Educação básica cresceu em 4 vezes. Literacy qual é o nome? A alfabetização também aumentou muito. Mortalidade infantil. Morria quase metade, hoje morre 1 a cada 20. Democracias, né, elas têm crescido. Vocês reparem que aqui na Segunda Guerra rolou uma queda, né? Depois, logo que terminou a Segunda Guerra, aumentou bastante o número de democracias. Aí tem um novo aumento aqui com o fim da União Soviética, eu suponho. E a gente ainda tem muita gente não vivendo fora de democracias, boa parte tem a ver com a China. Vacinação, né? Que aumentou muito, talvez tenha diminuído ultimamente, que a galera não está curtindo essa ideia de vacinar, porque, sei lá, tem miolo na cabeça. Enfim, é isso. E aqui, ó, expectativas diante dessas transformações mundiais. As pessoas vendo isso acontecendo, elas criavam expectativas, né? Vamos ler o texto juntos. O mundo se tornava urbano e industrializado. O conhecimento técnico se disseminava, enquanto a sociedade buscava se adaptar à nova realidade. A transposição de conceitos biológicos e físicos para o estudo das sociedades promoveu desvios interpretativos perigosos. O que isso quer dizer, esse trecho? Que agora que eles queriam criar essa nova ciência da sociedade, eles não tinham um método pronto. Então eles tentaram puxar o método de outros lugares. Vamos usar ideias da biologia, ideias da física. E o negócio não se adaptou tão bem, porque, obviamente, a sociedade não repete seus eventos, como você pode repetir um experimento físico. Então o negócio ficou um pouco estreito. A explicação darwinista da seleção natural, por exemplo, né, que era uma teoria que ficou muitíssimo célebre, e até hoje é. E as pessoas achavam aquilo revolucionário. Então elas falaram, pô, esse negócio de darwinismo, seleção natural, deve se aplicar a tudo. E elas tentaram usar essa ideia de adaptação e sobrevivência, que foi originada na biologia, tentaram usar para justificar algumas questões sociais, como as leis de mercado, o colonialismo e a exploração. A isso chamaram evolucionismo. A ideia, por exemplo, do fardo do homem branco, de que a colonização teria a ver com levarmos a humanidade na sua versão mais bem acabada, mais evoluída para outro lugar, o que justificava a intervenção da metrópole na colônia. Isso foi uma tentativa de justificar um comportamento. Vocês viram, provavelmente na aula sobre racismo, a criatividade dos humanos para justificar aquilo que eles querem fazer, mesmo que seja uma coisa terrível. Continuemos. E esses fenômenos globais que a gente está vendo aqui, eles irradiavam de um centro, ou seja, as coisas aumentaram de escala. Então aquilo que estava restrito à Europa, e de fato esse gráfico fala sobre a Inglaterra, começou a chegar em outros lugares, porque eles queriam buscar recursos para a indústria, queriam buscar gente para consumir o que essa indústria produzia, queriam buscar parceiros comerciais. Então o centro, aquilo que chamam de centro, ou seja, do ponto de vista da Europa, o que é o centro, né, ia levando a sua política para o resto do mundo. Só vocês verem o imperialismo e quantos países foram colonizados pela Europa. Aqui na América do Sul falamos português e espanhol. 2 países europeus. Na América do Norte fala-se inglês. Na África, houve um recorte de territórios terrível, que vocês devem ter visto também na aula sobre racismo e vão ver na aula de história. A Ásia já foi um outro caso, mas tinham colônias também europeias por lá. Mas vamos ler aqui esse trecho. Alguns fenômenos passaram a descrever um movimento muito amplo, que
alcançava diversas sociedades rapidamente. Esses fenômenos amplos, de escala renovada, são alguns dos primeiros interesses dos sociólogos, entre eles a modernidade, que eu já falei, o capitalismo, a urbanização, a racionalização, ou seja, a busca por explicações racionais e uma menor recorrência das explicações míticas, místicas e religiosas, ou metafísicas, a colonização, a secularização, o imperialismo, todos esses movimentos globais. Fenômenos, né, que não são movimentos. E agora vamos estudar o caso de um dos primeiros sociólogos, que é Auguste Comte. Talvez ele tenha sido a primeira pessoa que fez uma sociologia. E ele é um cara que, vendo essas mudanças todas, veja o tempo que ele viveu, né? Bem ali onde estava surgindo, ele era adulto, quando a Revolução Industrial estava pegando no tranco. E ele via aquela mudança toda, a ciência resolvendo os problemas, a maior produção, e ele ficou animado. É uma postura um pouco ingênua, né? O cara falou, nossa, já era, resolvendo tudo. Mas foi isso que aconteceu, e a gente vai entender por que esse comportamento, que é fruto daquilo que acontecia naquela época, foi tão influente. E vocês podem ver coisas semelhantes hoje, por exemplo. As pessoas certamente... Vou dar um exemplo. Há 15 anos atrás, 20 anos atrás, as pessoas achavam que a internet ia revolucionar a democracia. Todo mundo ia ter acesso à informação, o mundo seria muito mais justo, teríamos muito mais participação. O que a gente vê é que a internet serviu para espalhar fake news. Então, o ânimo inicial nem sempre é recompensado por um desfecho feliz. Na verdade, esse ânimo inicial, quando acaba de acontecer um fenômeno relevante, ele costuma envolver uma certa dose grande de otimismo e as pessoas atiram para todo lado com suas hipóteses. Agora que a gente está vendo o que aconteceu antes, né, a gente vê que a internet não necessariamente deixou todo mundo envolvido em política do melhor jeito. Assim como a Revolução Industrial não fez com que a ciência e a técnica resolvessem tudo. Mas o Augusto Comte tentou. Vamos ver o que ele pensava. Ele viveu entre 1798 e 1857, menor está coçando, perdão. E ele achava que ele ia conseguir tal domínio do funcionamento da sociedade que ele ia batizar a sociologia de física social. Como se fossem dois bloquinhos, um mexendo no outro. Não é assim que funciona a sociedade, claro, mas eis o nosso amigo Comte. Ele era um cientificista, ele pensava principalmente sobre a ótica científica, de forma exagerada, e esperava encontrar leis naturais na sociedade, como se faz nas ciências duras. Ele puxou os métodos dele das ciências duras. E o positivismo, essa teoria que surge junto com Comte, ela tem uma influência enorme. É uma teoria que reconhece uma necessidade vital, que é dominar a realidade. É realmente encontrar padrões. E como ela fazia isso? Primeiro, ela encontrava uma ordem, encontrava padrão, encontrava a forma como as coisas funcionavam. Definida a forma como as coisas funcionavam e aquilo que a gente quer, basta ligar uma coisa na outra. Basta ordenar as coisas para que elas possam progredir. Veja, tem uma expectativa, um otimismo muito grande, né? Quem diria que ciência poderia criar algumas coisas horríveis? Pensem, por exemplo, no Einstein, que ficou profundamente não é arrependido, mas frustrado pelo fato de usarem a ciência dele para criar uma bomba atômica. Então a ciência nem sempre está nos ajudando a progredir, mas essa era a expectativa do Comte. Encontrar a ordem para buscar o progresso. Ordem e progresso. Uma frase um lema, né, que todo mundo já escutou, e que seria o conhecimento, o sentido do conhecimento para o positivista, que é saber para prever o que vai acontecer, para prover então. Eles tinham esse lema bonitinho aqui, né, coisa de realmente hino nacional. O amor por princípio, a ordem por base, o progresso por meta. E eles pintaram a faixinha presidencial da nossa bandeira maravilhosa. E aqui está uma igreja positivista. Eles achavam que eles iam dominar tanto a realidade que eles iam cancelar a religião e criar a própria igreja com técnicas científicas. Enfim, deu errado. Para o Comte, existiam 3 estados da sociedade. Ou seja, a sociedade ela evoluía mesmo, ela progredia de um lugar para outro. Vou tomar água.
A sociedade, ela partia de um estado teológico, onde as explicações estavam centradas principalmente em Deus, para um estado metafísico, onde as respostas não estavam em Deus, mas também não estavam aqui ainda, elas estavam nas ideias, no meio do caminho. Para, finalmente, o estado positivo, que olha só para a matéria, para os padrões. Vejam aí que a gente tomou 3 imagens muito boas para ilustrar o tema. Vocês podem usá-las para lembrar. E aqui uma tabela para exemplificar os procedimentos próprios de cada momento. Por exemplo, qual era a técnica do estado teológico? Explicar o mundo pela mitologia, enquanto o estado metafísico explica o mundo pela filosofia. E o estado positivo explica o mundo pela ciência. Os métodos de investigação são distintos. Vão da imaginação para a investigação da natureza para o método científico. No estado teológico, a gente busca chegar à essência das coisas, atribuindo causas sobrenaturais. No metafísico, não é sobrenatural, mas sim abstrato. Não é de fora do mundo, mas sim mental. Enquanto no positivo não é nem mental. Não queremos saber por que as coisas funcionam assim, mas queremos saber como elas funcionam. Queremos buscar o padrão, porque o padrão permite prever, prever permite o poder. Essa é a busca. Podem pausar aqui para ver ou ver nos slides. E aqui eu deixei para vocês 3 imagens que ilustram também bem na arte modos de pensamento distintos, de acordo com cada momento. Por exemplo, o Monte Olimpo, né? Onde você tinha a morada dos deuses gregos, onde Zeus foi morar depois de ter destruído seu pai Cronos com um raio produzido pelos Ciclopes. É uma explicação riquíssima, é belíssima, e você acho que vai entender mais sobre a psique humana lendo mitologia grega do que lendo Auguste Comte. Mas para ele, aquilo ali estava defasado, porque você poderia encontrar mecanismos mais estáveis para compreender a sociedade. Uma outra forma... Opa, puxei errado. Uma outra forma de se interpretar a realidade é através da filosofia, como aquela produzida por Platão e Aristóteles. Alguns buscando os padrões aqui na Terra, outros buscando os padrões no mundo das ideias. Mas todos eles através de abstrações, de conceitos, de ideias, né, do discurso mesmo. Aqui o quadro do Rafael, Escola de Atenas. E por último, o positivismo, que busca na ciência, no concreto, na matéria. Como aqui nessa ocasião, que é retratada pelo Rembrandt, no qual o Dr. Tulpe está ensinando os outros a dissecarem um cadáver e mostrar como é que funciona ali dentro do corpo, entendeu? São formas diferentes de lidar com o conhecimento. Eu acho que isso, e termina aqui, é uma breve discussão sobre o cientificismo, que eu já critiquei razoavelmente aqui, né, a ideia de tentar responder tudo pela ciência, mas aqui eu vou colocar isso em palavras, através de um autor que eu gosto muito, que é o Gustavo Corsão. Ele diz: uma civilização não pode ser governada pelas ciências da natureza, que são cegas, surdas e, consequentemente, mudas para os problemas mais comuns e mais profundos de nossa vida. A ciência pode nos dizer que nossos pulmões estão anormais e devem ser tratados desta ou daquela maneira, mas é inteiramente incapaz de nos dizer, de nos sugerir o que podemos ou devemos fazer de nossos pulmões normais. De fato, se você está doente, você procura um médico. Mas se você está saudável, o que você faz? Você tem que escolher. E essa não é uma questão científica. A escolha do que é bom, do que é valioso, de onde você deve destinar o seu tempo, do quanto você deve servir aos outros, essa é uma escolha que tem a ver com uma disposição pessoal, com o que você acha certo e errado, com o que você acha belo, verdadeiro e bom. Então, não é um assunto científico. Hoje, continuando o texto aqui do Gustavo, hoje eu não diria que o cientificismo, isto é, a falsíssima ideia que espera da ciência inferior solução para os problemas superiores, não diria que esse cientificismo difundiu-se depois da desmoralização e do destronar da sabedoria. Antes diria que essa tentação foi um dos fatores que contribuiu para a rejeição da sabedoria. Então ele acredita que se as pessoas hoje desprezam a sabedoria, isso acontece em função do cientificismo.
Por que confiamos demais na ciência, por vezes abandonamos outros tipos de conhecimento? Por que achamos que a racionalidade resolve todos os problemas, passamos a ficar um tanto idiotas para questões que dizem respeito não à ciência, mas à sensibilidade, às decisões morais. Então ele sugere que a gente recorra a esse tipo de recurso. Por fim, um exemplo de algumas obras que tratam sobre essa questão do cientificismo, que está no surgimento de muitas ciências, está no surgimento da sociologia, está no positivismo, né, que é o objeto maior dessa aula, depois da questão que a gente foi construindo, né, o ambiente no qual surge a sociologia. Esse ambiente vocês podem voltar a estudar na história, mas sobre o positivismo e o cientificismo, vale pensar no caso do Einstein, que eu já citei, nesse livro do Harari, das expectativas para o homem no futuro, que algumas são muito ruins e tem a ver com a nossa dependência da ciência. O Jung, um psicólogo que fala sobre o inconsciente coletivo, sobre a forma que a gente está ainda fadado a repetir alguns padrões comportamentais derivados de um imaginário que é antiquíssimo. E por último, talvez a mais ilustrativa, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. É uma história bem legal para quem tiver a chance de ler o livro, é muito bom o livro. E conta a história desse monstro aí, que na verdade não era um monstro do mal. Foi um bicho, um cara, né, criado pelo Dr. Frankenstein. Ele criou esse ser, que é o bicho Frankenstein, que era para ser um humano perfeito. E de fato, o Frankenstein ele era educado, culto, inteligente, forte, hábil. Ele só era feio e monstruoso, assim. Mas ele tinha 1 milhão de qualidades. Mas o dono dele não ficou satisfeito. Ele falou, porra, eu criei um negócio meio monstruoso. Vou largar de lado. Mas o Frankenstein tinha um coração. Ele foi criado realmente como uma pessoa virtuosa. E ele pediu pro dono dele, o Victor Frankenstein, você me criou. Agora eu já estou vivo. Eu já estou aqui nesse mundo. Tudo bem que você não queira conviver comigo, mas crie também uma senhora Frankenstein para que ela seja meu par. E o Dr. Frankenstein fala, não vou criar outra aberração igual a você. Aí o Frankenstein, mas eu só queria amar uma pessoa parecida comigo. O Victor Frankenstein falou, foda-se. Aí o Frankenstein falou, eu vou acabar com a sua vida. E é isso que ele faz no livro inteiro. É bem interessante, é uma discussão sobre até onde a gente pode criar, né, a ciência. Por exemplo, a discussão sobre a inteligência artificial, sobre a possibilidade da ciência construir coisas que podem destruir a nós mesmos. Foi o caso do Victor Frankenstein. Ele construiu um homem, né, um humanoide que foi atrás dele a vida inteira mesmo. Então essa é a nossa aula, gente. Vocês podem levantar dúvidas aí nos comentários do Moodle. Podem me mandar no WhatsApp, que eu estou lá no grupo do trio. A hora que vocês quiserem, fiquem bem à vontade. Gostaria de vê-los até. Então podem mandar, fiquem à vontade. Manda um oi, fala e aí, o que você está lendo? Quem vai ganhar o BBB? Qualquer merda. Tá tudo certo. Espero que vocês estejam bem e um abraço.